Olá pessoal, boa noite. Thiago Almeida aqui. Eu vou falar um pouquinho do módulo de integração do Revit ou do Orça Fácil com o Revit, que aí a gente está na versão beta 0.5.4 e aí eu vou mostrar um pouquinho de como funciona essa integração, como se faz um início de orçamento, digamos assim, de forma bem básica no Orça Fácil, o que a gente precisa saber para criar o nosso orçamento. Ah, Só lembrando que essa é uma versão beta, então algumas coisas vão e podem mudar, mas é isso aí. Vou clicar em fechar, eu vou começar a fazer um orçamento. A primeira coisa que a gente precisa fazer é vincular o nosso modelo BIM, ou o modelo do Revit, com o nosso banco de orçamento, ou o nosso orçamento em si. Bom, eu vou clicar então aqui em vincular orçamento, certo? E aí ele vai me pedir o login. Deixa eu... Então, vou preencher aqui a minha senha. Bom, novamente vincular o orçamento, certo? Então aqui na minha conta ele vai me mostrar quais são os orçamentos criados neste momento no Revit, para Revit. Tenho então as datas que esses orçamentos foram criados, a descrição e o código desses orçamentos. O orçamento em negrito é o que eu estou trabalhando neste momento, certo? Então, já existe um projeto vinculado de orçamento, um orçamento vinculado a esse projeto. Tá? Se vocês tivessem criado um projeto inicial que não tivesse nenhum vínculo, você não teria esse orçamento em negrito aqui, que ele teria somente a lista comum dos orçamentos. Eu vou criar um novo orçamento aqui, para criar um novo orçamento já na nuvem. Ele vai falar para mim que esse projeto já do Revit já existe um orçamento criado para ele. Essa caixa de diálogo já ainda está em inglês. A gente está fazendo o software ser multilinguagem, né? Ele vai funcionar em inglês quando o Revit estiver em inglês e em português quando o Revit estiver em português. Tá? Eu vou clicar aqui, ele vai falar para mim então nessa tela aqui já existe um orçamento vinculado a esse modelo, se eu tenho certeza que eu quero criar um novo. E sim, quero. Então eu vou clicar em sim. Então eu vou digitar aqui um código para esse orçamento, lembrando que o código ele deve ser único, certo? Na conta de vocês. Tá? A descrição, o próprio Orça Fácil vai puxar a descrição do Revit, das informações de projeto, e aí eu posso configurar aqui os encargos sociais, a permissão de colocar insumos com custo zero no orçamento e o tipo de arredondamento, certo? Então esse aqui é as configurações padrões que eu não vou alterar. Se vocês tiverem alguma dúvida ou alguma coisa em relação como esses itens eles mudam os custos ou coisa do tipo, vocês podem perguntar diretamente para o Antônio ou para o Fábio, certo? Então eu vou clicar aqui em OK para criar um orçamento. E aí ele vai me dar o editor de bancos do Orça Fácil. Então, como eu tenho aqui uma conta de testes principal, essa lista minha vai estar preenchida, vai ter todos os bancos nela praticamente, não tenho acesso a todos os bancos aqui. Então, neste caso, eu posso marcar o banco que eu quero trabalhar, então eu já tenho o SINAP por padrão marcado, mas eu vou também marcar o SBC nesse caso. Posso escolher então o estado que eu quero trabalhar, eu estou no Mato Grosso, então por padrão o Orça Fácil vai colocar Mato Grosso em todos os itens possíveis, certo? Então esses bancos, por exemplo, o CEDOP, ele não tem em Mato Grosso, o CETOP também não tem e assim por diante. Então os itens que tiverem em Mato Grosso ele já vai deixar para mim em Mato Grosso. Posso escolher a data da tomada de preços, então no caso aqui eu tenho o mês 4, que é o último da SBC, ou do SINAP, aliás, e o mês 6, que é o último do SBC. Okay? Eu vou deixar marcado o SBC, vou deixar marcado o SINAP, e vamos marcar o ORCE aqui também, ou talvez o FDE aqui também, para a gente ter alguns outros bancos para a gente trabalhar. Então vou deixar marcado esses quatro bancos, vou clicar em OK, e assim eu concluí
a criação do meu orçamento. A mesma coisa pode ser feita com esse botão aqui, ó, de novo orçamento, certo? Vou voltar no vincular orçamento só para mostrar para vocês que agora o item que vai estar marcado, ó, em negrito vai ser esse último orçamento que eu criei, ok? Ok, então. E aí eu tenho os dois botões principais, digamos assim, do Orça Fácil. Um é editar orçamento e outro editar e sincronizar orçamento. Qual que é a diferença entre esses dois? O editar orçamento ele vai abrir o orçamento somente e mostrar as informações que eu tenho na nuvem desse orçamento. O editar e sincronizar ele vai puxar essas informações da nuvem, ele vai recalcular as quantidades estipuladas no meu projeto do Revit e ele vai sincronizar isso com o banco de dados na nuvem. Ou seja, para projetos pequenos, a velocidade de abertura ou desses dois botões vai ser a mesma. Para projetos maiores, como o meu orçamento vai ter que ser recalculado, ou minhas quantidades vão ter que ser recalculadas, ela pode demorar um pouquinho mais de tempo, certo? Se vocês querem só ter um preview do orçamento, ou se vocês sabem que as quantidades não mudaram, vocês podem utilizar simplesmente o primeiro botão. Ou utilizar o segundo botão para você ter a sincronia já feita. Okay? Então, neste caso, o meu orçamento não tem nenhum item, então não vai fazer nenhuma diferença. Vou clicar então em editar orçamento. Okay? Ele está puxando o orçamento da nuvem e abriu aqui a minha tela de orçamentação, certo? Bom, o primeiro botão aqui na minha tela é o próprio botão Orça Fácil, que vai me mostrar, por exemplo, a descrição do item ou do orçamento que eu estou trabalhando agora, vai me mostrar qual que é o BDI que eu estou trabalhando, quais são os bancos que eu incluí, e as opções de encargos, de horista, mensalista e assim por diante. Tá? Esse ID aqui é o identificador do meu orçamento no sistema. Então, se vocês tiverem algum problema que precisam de suporte, alguma coisa assim, esse vai ser o número que vocês vão mandar para o suporte, tá? Para identificar o orçamento que vocês estão trabalhando no momento. Ok? Vou clicar aqui em fechar. Se eu clicar aqui em gerenciar, eu tenho aquela mesma tela de edição de bancos. Eu tenho aqui meu editor de bancos, marcado as opções que eu deixei, certo? Marcadas. Não vou configurar nada aqui, a gente vai voltar para esse editor de bancos em um momento, quando eu já tiver alguns itens e quiser recalcular o orçamento. Vou cancelar aqui, voltar então para a minha tela principal de orçamento. Bom, primeira coisa que eu preciso fazer aqui então é criar uma etapa de orçamento. Então eu vou clicar aqui em etapa, eu vou chamar essa etapa de serviços preliminares. Okay? Vou clicar aqui em concluir ou sincronizar, certo? Então eu estou sincronizando essa informação com a nuvem. Okay? Agora eu vou criar uma composição. Então eu vou clicar aqui em composição, certo? Então eu vou escolher um dos bancos que eu posso trabalhar. Nesse caso eu vou deixar marcado o Sinap, clicar em OK, certo? Então aqui eu vou designar um nome para essa composição, ou eu vou fazer uma pesquisa no banco de dados do Sinap para essa descrição que eu vou colocar. Então, vamos começar com aterro. Vamos começar com aterro. Vou digitar então aterro aqui. E aí o sistema vai procurar para mim os itens do Sinap que tem aterro, certo? Então eu tenho aqui aterro com areia, com adensamento hidráulico, eu tenho aterro manual de valas, e se eu rolar o meu mouse, aqui ó, eu posso pesquisar nessa lista que veio, né, com essas informações. Okay? Aqui eu posso também ordenar pelo código, posso ordenar pela descrição, que ainda está em inglês aqui, a gente ainda está trabalhando na tradução. A gente pode ordenar pela unidade que eu quero pesquisar, então, unidade, certo? Posso ordenar também pela data, nesse caso a data vai ser a mesma para todos os itens. Eu posso ordenar também pelo valor unitário, certo? Então a minha lista se atualiza. Bom, eu vou deixar então
marcado aqui pela ordenação de descrição, e aí eu vou escolher um desses primeiros aqui, tá? Não importa muito o que eu vou escolher, porque é simplesmente uma demonstração. Vou dar 2 cliques no mouse para selecionar esse item, e aí esse item foi adicionado ao meu orçamento, ok? Bom, agora a gente fez a parte, basicamente até agora a gente fez a parte de criação de um item no meu sistema, certo? Então eu tenho aqui uma etapa e dentro dessa etapa eu tenho uma composição. Esse é o nosso símbolo para descrever uma composição, tá? O insumo é um pouquinho diferente. Bom, então agora o que eu vou fazer? Eu vou lá no meu Revit e eu vou buscar essa quantidade para aterro que eu quero, tá? Lembrando que o Orça Fácil ele funciona numa janela flutuante, então eu posso trabalhar no meu Revit e no Orça Fácil ao mesmo tempo, certo? Essa janela, na verdade, o sistema ele está sendo desenhado ou projetado para trabalhar em 2 monitores de uma forma interessante. Então, se vocês precisam de mais espaço ou querem trabalhar com um pouco mais de liberdade, o ideal seria trabalhar com 2 monitores, ok? Bom, como eu tenho aqui nessa gravação de tela somente um monitor, eu vou colocar ele aqui meio de ladinho para vocês conseguirem ver o meu projeto ali do lado, tá? Então, para descrever aqui um pouquinho esse projeto, vamos voltar aqui, né, e vou mostrar para vocês como que esse projeto tá sendo, ele foi feito. Ele foi feito com 3 projetos, basicamente, são 3 arquivos. Um é essa arquitetura que eu tenho aqui aberta, e dentro dessa arquitetura que contém também a topografia, né, eu tenho linkado, então, ou vinculado o meu hidráulico e o meu estrutural. Se eu vier aqui nas minhas fases, eu tenho 3 fases basicamente também. Então eu tenho existente, construção e edificação. Se eu vier aqui na existente, eu tenho um declive no meu terreno, esse seria o meu terreno in natura, tá? Eu fiz até um exagero aqui desse terreno para ficar bastante evidente, ok? Eu vou trocar então aqui para a fase construção, e aí eu tenho então a fase de terraplanagem e de levantamento de tapume, ok? E eu tenho então a minha fase final, que seria edificação, que eu tenho o desmonte dos meus tapumes, certo? E a inclusão da arquitetura e das disciplinas, certo? Eu também tenho eu tenho aqui minhas vistas configuradas já para a disciplina de hidráulica, ok? E a minha disciplina de estrutura, tá? Nos arquivos vinculados. Tá? Lembrando que o Orça Fácil ele trabalha com arquivos vinculados de uma forma bastante dinâmica e simples. Tá? Não preciso especificar quase nada para que meu arquivo vinculado seja quantificado também. Tudo de uma forma integrada. Okay? Vou voltar então para a minha visão 3D aqui. Vou voltar aqui para vocês. Estou com uma tela bastante limitada aqui, mas eu consigo demonstrar aqui para vocês. Então, agora basicamente o que a gente precisa fazer é buscar as quantidades do Revit, certo? Então, se eu colocar o mouse aqui em cima de quantidades, ó, da minha coluna de quantidades, ele vai me mostrar quais são as regras de quantificação especificadas para aquele item. Tá? Neste caso, eu não tenho nenhuma regra especificada. Se você olhar lá, nenhum critério definido para este item. Tá? Então, todas as minhas quantidades estão zeradas por enquanto. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos lá no editor de critérios, que é nesse botãozinho aqui, ó, 3 pontinhos, para eu conseguir buscar essas informações do meu modelo. Bom, essa aqui então é a tela de critério, que eu vou explicar algumas desses botões, o que eles fazem, como se utiliza essa tela, mas primeiro eu vou lá no meu modelo e eu vou buscar algumas informações. Eu quero buscar então aqui o volume de aterro. Então eu tenho 2 botões aqui. O primeiro é de criar um subcritério de categoria e um subcritério de material. Neste caso, eu vou criar um subcritério de categoria. Então eu vou buscar uma informação de categoria no meu projeto. Então eu vou clicar aqui nesse botão. Okay? Vou escolher então aqui o meu editor de subcritério. Eu vou escolher então a topografia. Okay? Eu tenho então 3 parâmetros de topografia e o que eu estou querendo é esse daqui, ó, preenchimento ou preencher, certo? Ele é um parâmetro de instância, certo? Então ele foi buscado 2 itens, 2 elementos do meu projeto que tem essas informações
E o total do subcritério, ou seja, o total do volume em metro cúbico é 249, certo? Então, aqui o legal é que o Orça Fácil, ele conversa com o banco de dados Sinap ou qualquer banco de dados que você escolheu e ele pega essa informação do tipo de unidade para aquela composição unitária e ele transforma essa unidade em uma unidade do Revit para ser quantificada. Note que não importa a unidade que o meu Revit está trabalhando no momento, certo? Não importa se eu estou, por exemplo, aqui quantificando o volume por centímetro cúbico, porque o que importa realmente é a unidade interna do Revit com a unidade da minha composição unitária. O Orça Fácil, ele vai lá nas unidades internas do Revit e converte automaticamente para essas unidades da minha composição, ok? Eu tenho uma outra aba de filtros aqui, mas eu não vou demonstrar ela agora, tá? Eu já vou voltar para ela em um momento, certo? Então eu vou clicar aqui em OK, com a minha quantidade estabelecida, certo? Então aqui eu tenho a minha topografia, certo? Que soma 249,91 metros quadrados, que é o total do meu critério nesse momento. Poderia adicionar um novo subcritério para calcular outras coisas, mas nesse caso eu não preciso. Tendo simplesmente a topografia e o preenchimento que eu preciso, né, o aterro, em outras palavras, é o que me basta. Ok? Bom, eu vou fazer algumas outras coisas aqui. Eu vou clicar nesse item e eu vou renomeá-lo. Tá? Eu vou clicar aqui em renomear e eu vou simplesmente, aqui ó, o legal é que o Orça Fácil, ele sempre gera esse nome do subcritério automático baseado nas informações que eu escolhi. Então, no caso, eu escolhi uma topografia e o parâmetro de preencher, certo? Mas eu posso vir aqui ó, e estipular manualmente esse nome. Então, eu posso chamar isso daqui de simplesmente aterro. Okay? Então, eu estipulo manualmente o nome e chamo de aterro. Pronto. Já está marcado lá. E agora eu posso, por exemplo, também utilizar um multiplicador. Ou seja, se eu quiser contar com um coeficiente de empontamento, por exemplo, mesmo pode ser que o meu Sinap já tenha esse coeficiente, aí você tem que dar uma olhada lá na composição unitária do Sinap para ver se esse item já conta com esse coeficiente, ou você simplesmente pode vir aqui e multiplicá-lo manualmente. Então você vai multiplicar essa quantidade extraída do Revit pelo seu coeficiente. Eu vou então colocar 1,25, que seria 25% a mais do meu valor total dos subcritérios. Ok? Então eu tenho a liberdade de adicionar um multiplicador, ou um divisor, ou o que for aqui. Ok? Bom, por enquanto é isso que a gente precisa fazer. Eu vou clicar aqui em fechar, certo? Então eu já tenho o meu aterro lá. Ó. Se eu colocar o mouse em cima, ele não mostra mais que esse critério não tem subcritérios. Ele já mostra quais são os elementos calculados, qual que é o total de elementos, qual que é o total de quantidade, qual que é o multiplicador utilizado e assim por diante, certo? Então agora eu já estou pronto para clicar aqui em confirmar, que aí eu vou sincronizar essa informação com a nuvem, certo? E o meu BDI também vai ser automaticamente quantificado aqui. Bom, neste caso, olha só, o meu valor unitário e o meu BDI é o mesmo. Isso porque eu não estipulei ainda um BDI para esse projeto, certo? Então eu posso vir aqui no sistema Orça Fácil Web, vou dar um recarregar aqui, tá? Aqui, uma lista de orçamentos. O último orçamento que eu criei. Entrar aqui pelo meu nome. Esse daqui, ó, é o orçamento que eu acabei de fazer. Certo? Ele vai carregar aqui. Então, note que o que está aqui nessa tela
do plugin é a mesma coisa que está aqui. O meu orçamento ele sempre está sincronizado com a nuvem. Então, se eu criar, excluir, adicionar um item, essas informações elas sempre vão estar em sincronia, ok? Então, eu vejo aqui que o meu BDI está zerado. Eu posso então adicionar uma porcentagem para esse BDI. Vou colocar 25%, vou concluir. Meu orçamento vai ser recalculado. E aí eu tenho então um novo total desse orçamento. Posso voltar então aqui no meu Orça Fácil de integração, né, meu plugin. Eu vou vir aqui em sincronizar orçamento. O que vai acontecer agora é que ele vai ser recalculado e aí eu tenho o meu novo custo com BDI, ok? Bom, isso serve também para quando eu for fazer uma troca de bancos. A qualquer momento eu posso vir aqui e editar os bancos utilizados nesse orçamento. Por exemplo, eu posso vir e falar que agora eu quero usar o Sinap, por exemplo, mas eu quero trocar para o mês 2. Vou fazer a mesma coisa. O Orce já está, né? O Orce, a última versão é mês 2. O FD é 4. Eu não tenho mês 2 para o FD, eu vou deixar o mês 4 mesmo então. E eu vou trocar o meu SBC para mês 2 também. Então, vou clicar aqui em OK. Note que ele vai recalcular novamente o meu orçamento. Então eu poderia ter 50, 60, quantos itens fossem. Ele vai recalcular o meu orçamento com novos valores de preços unitários e BDIs calculados. Ok? Posso recarregar aqui, só para mostrar para vocês que o meu total do orçamento está sincronizado. Certo? Estão em sincronia. Ok? Então vamos lá, vamos criar um novo item agora. Vamos falar que eu quero criar uma outra composição agora. Vou deixar o Sinap marcado novamente. E agora eu vou fazer o levantamento do tapume. Então eu vou digitar aqui tapume, certo? Então o sistema vai procurar no banco de dados do Sinap o que tem tapume. Então eu tenho aqui, ó, remoção de tapume e eu tenho tapume chapa de madeira compensada, certo? Os dois em metro quadrado. Bom, vamos falar agora que eu não quero utilizar esse item do Sinap. Eu pesquisei no Sinap aqui e eu decidi que eu não tenho o item que eu quero aqui. Vamos dar uma olhada então no SBC, se a gente tem esse item. Então eu vou clicar aqui na coluna banco, eu posso clicar nesses três botões, no botãozinho com 3 pontos. Posso trocar para SBC, certo? E aí eu vou fazer a mesma coisa no SBC. Vou digitar tapume. E aí note que no SBC a gente tem muito mais itens de tapume. Okay? Eu quero um item em metro quadrado. Então eu vou ordenar aqui pela unidade, certo? Para achar metro quadrado de uma forma mais fácil. Então eu tenho aqui, ó, tapume de obras em chapa de madeira com pintura. Eu tenho tapume em telha trapezoidal. Então eu tenho uma série de diferentes tapumes aqui. Então vamos olhar aqui, vamos ver um tapume de obras chapas de madeira compensada plastificada. É isso que eu quero. Certo? Então eu vou dar 2 cliques nesse item, novamente para levar ele para o meu orçamento. Então ele já está no meu orçamento. E vamos falar agora que na verdade eu quero deixar esse item, eu quero esse item do Sinap, mas eu quero mudar a descrição dele para ficar mais fácil de achar ou coisa do tipo. Então vamos falar assim, ó, eu quero esse aqui vai ser meu tapume de madeira só, de madeira. Certo? Note que o Orça Fácil procurou de novo esse item lá, ele vai fazer sempre a busca no banco para aquele item que eu estou trabalhando, mas eu vou falar assim, ó, madeira em compensado naval. Vamos falar assim, em compensado naval. Certo? Quando eu digito isso, note que não tem nenhum item aqui no meu SBC que tem essa descrição. Tá? Eu posso então concluir esse item para renomeá-lo. Tá? Eu poderia simplesmente deixar assim, ó, mesmo que eu tivesse alguns itens com ele, e não escolhendo esse item aqui embaixo, simplesmente clicando em concluir aqui, ele já vai fazer a renomeação desse item para mim. Tá? Então eu não sou obrigado
a utilizar a descrição que vem do banco. Eu posso trocar essa descrição no meu sistema. O SBC aqui vai se encarregar de utilizar o código correto daquele item específico, certo? Então, eu não desvinculei nada com o meu banco de dados, mas simplesmente eu alterei o nome ou a descrição desse item para esse orçamento em específico, ok? Bom, então vamos criar uns critérios para esse cara. Vou clicar aqui no editor de critérios, abriu a tela de editor de critérios aqui para mim, tá? Então, dessa vez eu vou criar também um subcritério de categoria, ok? Vou selecionar aqui então paredes, certo? E eu estou interessado em área. Note, ó, que novamente o OrçaFácil conversou com o Revit e conversou com o banco de dados de composições e pegou, né, para esse item a unidade de medida, o tipo de unidade de medida correta. Então, no meu OrçaFácil aqui, ele vai buscar somente os parâmetros compatíveis com aquela unidade de medida. Okay? Então, eu vou vir aqui em área, é um parâmetro de instância, tenho 30 elementos e 342,31 metros quadrados. Bom, eu não tenho tudo isso de tapume. Então agora entra a parte de filtros. Eu preciso filtrar esses elementos baseados em algum critério ou subcritério, no nosso caso, para limitar os itens que serão quantificados. Bom, antes de fazer isso, eu vou simplesmente deixar os 30 itens selecionados por enquanto. Eu vou clicar simplesmente em OK. E aí, como é que eu sei quais são os itens que foram quantificados no meu projeto? A gente tem uma ferramenta muito legal aqui no editor de critérios, que é a visualização dos elementos quantificados. Então eu posso clicar aqui em visualizar, ele vai fazer o cálculo da geometria para mim, e ele vai me dar os elementos que foram quantificados. Olha só que legal. Então eu tenho aqui no meu visualizador os elementos quantificados. Tá? Vou só expandir aqui um pouquinho melhor para ficar mais fácil para vocês visualizarem. Mas no meu caso, eu só quero os tapumes, certo? Então, o que eu vou fazer aqui agora? Eu posso voltar no meu critério, ou meu subcritério. Note que se eu selecionar ele aqui, ele vai me mostrar aqui quais são os itens que foram selecionados. Isso vai ficar bastante interessante quando a gente tiver múltiplos subcritérios configurados aqui. Tá? E aí eu vou editar os filtros. Tá? Só aqui uma palavrinha pela tangente. Se eu abrir aqui, ó, esse item, ele vai me mostrar quais são os itens já ou os filtros já utilizados, ok? Então eu posso simplesmente clicar aqui no filtro para adicioná-lo ou coisa do tipo, ou eu posso ir naquela outra tela que vocês viram de subcritério diretamente, tá? Então fica a critério de vocês o que vocês preferem utilizar, tá? Eu vou dar 2 cliques então aqui no item, ou eu posso clicar aqui também, né, no editar, tanto faz. E aí eu posso ir para filtros, ou eu posso simplesmente vir aqui no filtro que eu quero, né, e dar 2 cliques, e ele já vai me abrir a janela para filtro, ok? Então eu posso vir aqui adicionar um filtro, então eu tenho o filtro de fase, de família e parâmetros. Eles trabalham de uma forma diferente, cada um tem a sua própria peculiaridade. Tá? Eu vou utilizar inicialmente um filtro de fase, tá? Para falar assim, olha, eu quero sim as minhas paredes, mas eu quero as paredes que fazem ou que foram construídas na etapa ou na fase construção. Quando eu deixo isso selecionado e clico em OK, olha só, agora, em vez de 30 paredes, eu tenho 4 somente, certo? Então, o meu filtro já entrou em ação e limitou os elementos que serão quantificados. Se eu clicar aqui em OK, olha só que interessante, ele já vai recalcular a minha geometria e vai mostrar os elementos que foram utilizados para quantificação. Aqui também, ó, eu consigo ver que aquele filtro de fase já entrou na lista de filtro, certo? Então eu posso adicionar novo filtro se eu quiser, tanto de fase quanto de família e assim por diante. Né? Eu posso inclusive usar múltiplos filtros e assim por diante,
certo? Então, para tapume, esse é o bastante. Isso é o que eu preciso fazer, certo? Mas, se eu quisesse filtrar de uma forma diferente ou adicionar novos filtros, eu posso vir aqui de novo nos filtros, certo? Vamos remover esse filtro aqui de construção, por exemplo, ó, voltando a ter 30 elementos, eu vou adicionar um filtro de família, então, certo? Vou escolher as minhas paredes básicas, certo? Vou clicar aqui em somente utilizados, ok? Então, ó, eu tenho também aqui, como eu criei essa família, ou esse tipo já específico para tapume, eu tenho essa informação aqui. Então, eu vou clicar aqui em tapume, clico em OK, e aí ele faz a filtragem da mesma forma. Então, eu posso utilizar os filtros que forem compatíveis com a minha modelagem, ok? Então, eu vou clicar aqui em OK. Ele fez o recarregamento, né, dessa geometria e o resultado vai ser o mesmo. Bom, eu tenho então meus tapumes quantificados, vou clicar aqui em fechar, clico aqui em sincronizar e aí eu vou para o próximo item. Então vou clicar aqui em composição, certo? Vou continuar escolhendo o Sinap, ok? Vamos lá, vamos pensar agora em outra coisa para quantificação. Vamos quantificar nossa alvenaria, então. Vamos lá. Alvenaria. Ele vai me dar, então, os itens de alvenaria do Sinap. Vamos ordenar aqui pela descrição. Certo? Então, vedação. Vamos falar que eu estou procurando os itens mais baratos. Então, vamos ordenar aqui pelo valor unitário. Certo? Então, alvenaria de vedação, furados na vertical, na vertical, vou dar uma olhada aqui, vamos com esse primeiro aqui mesmo, tá? Vou dar 2 cliques nele para incluir esse item no meu orçamento, certo? Vamos no editor de critérios novamente, não temos nenhum critério criado por enquanto, e aí eu vou fazer a criação dos subcritérios novamente. Mas dessa vez, em vez de eu criar um subcritério de categoria, vamos criar um subcritério de material. Tá? Eu já vou deixar pré-aberto aqui ó, o meu botão visualizar. Tá? Então eu vou deixar já o meu visualizador aqui já aberto, certo? E aí eu vou criar então um novo filtro de material. Clico aqui em filtro de material, escolho então paredes, e agora olha só que interessante. Em vez de ele mostrar para mim os parâmetros, ele vai me mostrar quais são os materiais que tem nas paredes. Então, dessa vez eu vou escolher alvenaria bloco cerâmico. Note que a gente tem 26 elementos. Por que não 30 como aquele tinha? Porque agora eu já estou selecionando as paredes que tem alvenaria de bloco cerâmico, ou seja, ele tem esse material embutido nessa parede, ok? Então vou deixar selecionado esse cara aqui, vou vir aqui em filtros, ou aliás, eu vou fazer a brincadeira com os filtros em um momento aqui, eu vou fazer lá naquela tela de critérios ao invés daqui. Então eu vou deixar selecionado simplesmente paredes e o material utilizado, vou clicar aqui em OK, ele vai fazer o recálculo da minha geometria, e olha só que interessante, essas paredes elas foram feitas, se você olhar lá no Revit, elas foram feitas utilizando aquelas camadas, ou seja, você faz uma parede, você vai no editar tipo, aí você coloca a espessura do reboco, a espessura do que seja reboco, emboço, você coloca a pintura, você coloca o centro da parede, né, você coloca tijolo, o que for aquela parede for feita. Como eu escolhi aqui alvenaria de bloco cerâmico, que é o que eu coloquei no meu tipo lá de parede, o Orça Fácil ele vai conseguir ler essa geometria e extrair somente o que é tijolo do meu projeto, certo? Então aqui, ó, se vocês olharem, ele extraiu simplesmente o tijolo de espessura 9 lá do meu projeto, certo? Então eu já consigo analisar aqui erros de modelagem, coisas do tipo, certo? Então já tem essa informação aqui em tempo real, por exemplo, se eu girar aqui um pouquinho, eu estou vendo que essa parede aqui, ó, ela não está conectada exatamente, o tijolo não está chegando até o final.
Claro, nesse caso aqui, a diferença na quantidade vai ser irrisória, né? Mas eu poderia ter algumas situações em que isso seja mais predominante, ok? Ah, certo. Mas o que eu quero fazer aqui é limitar, então, esse critério para o cálculo, ou esse subcritério para o cálculo somente da, vamos falar assim, da alvenaria do térreo, certo? Então, em vez de ir naquela tela lá de filtro, eu posso abrir aqui, aqui mesmo no editor de critério, certo? E aí, aqui mesmo, ó, eu posso adicionar um filtro. Dessa vez eu vou adicionar um filtro de parâmetro. Então, eu vou dar 2 cliques aqui em adicionar filtro, certo? E aí eu vou escolher restrição da base. Note que eu estou digitando no teclado e já está fazendo a busca para mim, tá? Então, restrição da base, eu tenho 2 valores possíveis. Eu tenho a cobertura e eu tenho o térreo, que são os 2 níveis que eu tenho nesse projeto. Então, eu vou escolher térreo, clico em OK, o filtro já vai ser adicionado e olha só que interessante, a minha geometria ela já está sendo reorganizada ou recalculada para mostrar simplesmente, somente essas paredes do térreo, tá? Ou a alvenaria do térreo. Bom, aqui eu posso fazer também, vamos falar que eu queria colocar as duas, né, a alvenaria do térreo e a alvenaria da cobertura em 2 critérios, por exemplo. Eu poderia fazer isso, certo? Então, para facilitar a nossa visualização, o Orça Fácil ele vai simplesmente colocar um nome aqui que você escolheu para a categoria e para o parâmetro ou para o material de forma automática, ele sempre vai fazer o recálculo. Quando ele faz o recálculo, ele sempre atualiza esse nome. Então, se eu mudar a categoria ou mudar alguma coisa do tipo, o próprio Orça Fácil vai mudar esse nome. Mas eu posso, se eu quiser, vir aqui e renomear e estipular manualmente esse nome. Então, eu posso colocar assim, ó, paredes, traço, térreo, por exemplo, certo? Então, se eu clicar aqui em fechar, esse vai ser o nome padrão para esse subcritério, tá? E aí, olha só que legal. Utilizando o Ctrl D no teclado, eu duplico esse critério, ou esse subcritério. Então, eu posso vir aqui, ó, e renomeá-lo, este outro aqui, para paredes. Vamos chamar ele de paredes platibanda, por exemplo, certo? Então, eu posso clicar aqui em fechar. E aí, ó, em vez do filtro térreo, eu vou vir aqui no editor dos filtros, removo esse daqui, ou eu cancelo aqui, deixa ele ir lá calcular para mim, ou eu venho aqui e troco, em vez de térreo aqui, ó, eu coloco já cobertura. Ou seja, agora eu, em vez de ter um critério que tem térreo e cobertura, eu posso ter um critério que tem cada um, olha só, separado para mim. Então eu tenho paredes do térreo, me dá um total de 15 elementos, 127 metros quadrados. A parede da cobertura ela vai ter 11 elementos, que vão ser 68,22 metros quadrados. Tá? Se você selecionar aqui, ó, você percebe que esses são em elementos separados, ou são subcritérios separados que vão ser selecionados conforme eu seleciono lá. Ok? Bom, vou clicar aqui em fechar, vou concluir aqui, e vamos falar agora, mas e se eu quisesse, vamos supor, fazer preços diferentes baseados no meu pavimento? Tá? O que eu vou fazer aqui neste caso? Olha só que legal. Eu posso duplicar esse item, certo? Olha só, duplico o item. Funciona também no teclado, se vocês selecionarem aquele item e apertar Ctrl D, você também duplica esse item, tá? É um atalho para a mesma ferramenta. Tá? Então, aqui eu tenho 3 itens iguais, né, que eu poderia editá-los separadamente. Eu vou apagá-los aqui, tá? E aí eu vou renomear esse cara aqui, ó, para alvenaria térreo, certo? Não vou selecionar nenhum item aqui embaixo e simplesmente vou concluir. Aqui eu vou renomear para alvenaria platibanda, ok? Concluo aqui, tá? Posso então editar o meu critério.
Vou remover esse cara daqui, deixar só o térreo. Note que meu visualizador 3D vai mostrar para mim só o térreo. Ok? Concluo aqui, olha só, meu item já mudou. Se você colocar o mouse aqui em cima, ó, dos critérios, ele tem lá as paredes do térreo, e esse aqui ele está com as duas paredes, ó. Então eu posso vir aqui e apagá-lo, tá? Também. Ok? Ops, apaguei o item errado. Então eu vou clicar aqui em concluir ou fechar, e aí eu venho e cancelo a minha edição. E aí eu venho com o meu critério tá lá de novo. Então eu vou apagar este cara aqui ao invés daquele outro, vou fechar, e agora sim. Então eu tenho agora a minha alvenaria separada de forma diferente, certo? Bom, eu fiz aqui algumas coisas para demonstrar o programa, mas você pode simplesmente fazer um item e copiar o critério, ou duplicar o critério e só trocar o filtro. É super livre esse trabalho, certo? Você tem toda a liberdade de trabalhar da forma que você achar melhor. Tá? Bom, o que mais que a gente pode fazer aqui agora? Opa, aumentei a tela. Vamos criar então agora alguns